Nessa apresentação, nós iremos falar sobre a psicologia comportamental e sua utilidade. Em meados do século XIX, iniciou-se um manifesto em que a preocupação era disseminar os pensamentos arcaicos a fim de modificar o passado. Este movimento foi denominado behaviorismo e foi ascendido pelo psicólogo John Watson. O behaviorismo é definido como um ideário correspondente à ciência do estudo comportamental. O psicólogo John B. Watson apresenta em sua tese a ideia de que a maioria dos comportamentos são resultantes da observância e que o ambiente o modela e fortifica costumes específicos. Os estudos e teorias desenvolvidos em meados do século XX são pertinentes e contribuintes na atualidade. Eles podem ajudar nas relações entre colaboradores e gestores, além de aumentar a afetividade com o público consumidor. A psicologia comportamental é dividida em teorias. John B. Watson foi considerado o fundador do behaviorismo, que abordava sua concepção em termos de estímulo-respostas, utilizando como objeto de estudo o comportamento. O experimento realizado com seu irmão sobre o condicionamento emocional de crianças provou que os humanos são determinados pelo ambiente, visto que o comportamento pode ser previsível e controlado a partir de estímulos. No condicionamento clássico, Pavlov também acreditava que o comportamento pode ser previsível e controlado a partir de estímulos, mas a sua teoria consiste em relações reflexas. Em seu experimento, treina cachorros para ficarem com água na boca sem que haja comida por perto. É natural que um animal, ao ver um alimento, que seria o estímulo, comece a salivar como resposta. No entanto, para provar que reflexos podem ser criados do nada, Pavlov passou a tocar um sino antes de apresentar um pedaço de carne aos cães. Com o tempo, os cães foram se acostumando com a situação criada e simplesmente, ao ouvir a badalada do sino, começavam a salivar. Skinner apresentava como ideia principal que o comportamento operante tem mais chances de repetir quando as consequências são reforçadoras. Nessa teoria, diferente das outras já apresentadas, os pensamentos e emoções fazem parte do estudo. Ele realiza seu experimento com um indivíduo e um determinado público. Em um determinado momento, essa pessoa conta uma piada e alguém ri, e como consequência, há uma provável repetição do comportamento. O reforço positivo é aquilo que o organismo procura. Seguindo esse mesmo exemplo, em um determinado momento, essa pessoa conta uma piada, mas dessa vez ninguém ri, e como consequência há uma provável abstenção do comportamento. O reforço negativo é aquilo que o organismo não espera. Essas consequências não são obrigatoriamente agradáveis, no caso do reforço positivo, nem desagradáveis, no caso do reforço negativo, em todas as situações, porque os pensamentos e emoções se diferem em cada ser. Sendo assim, só é possível definir a consequência reforçadora quando conhecemos a pessoa que sofrerá essa consequência. Além disso, há o estímulo discriminativo. A consequência reforçadora, nesse caso, é um estímulo, ou seja, é um acontecimento antes do comportamento ser emitido. A lei do efeito é muito simples e muito importante para a ciência comportamental. A lei discorre sobre respostas numa determinada situação que são seguidas por recompensas, ou seja, todo comportamento de um homem ou animal, se for recompensado de forma agradável, tende a se repetir. Caso a situação seja seguida de desconforto, é provável que haja abstenção do comportamento. A aprendizagem social trata da possibilidade de aprendermos algo apenas observando o comportamento dos outros, ou seja, a partir de um modelo. Nós aprendemos a realizar comportamentos que denominamos úteis ou valorizados, assim como aprendemos a não seguir comportamentos inadequados ou inúteis. Há 4 fatores que coordenam a aprendizagem por observação. Somos propensos a prestar atenção nas pessoas que convivemos com mais frequência, em pessoas mais atraentes e em comportamentos que julgamos importantes, interessantes ou valiosos.
Nós guardamos na memória todas as representações sensoriais, além de significados e sentidos. Quando tentamos reproduzir algo novo, ficamos nos perguntando se estamos fazendo da maneira correta. Quando somos motivados a fazer algo, acontece de maneira mais efetiva. A psicologia é uma área de estudos que possui diversos setores de atuação, como, por exemplo, a psicologia comportamental, que é uma das áreas que forma a tríade da psicologia moderna. Junto a ela, nós temos a psicanálise e o humanismo. Ou seja, a psicologia comportamental, a psicanálise e o humanismo, elas são as três principais áreas estudadas na psicologia moderna. Na psicologia comportamental, são estudados os comportamentos, as emoções e os pensamentos dos indivíduos. A sua base teórica é o behaviorismo, que foi escrita por John Watson no século XIX. Em sua teoria, Watson ele explica que os comportamentos e as habilidades de um indivíduo são constantemente influenciados pelos meios externos. Como, por exemplo, se uma pessoa ela é elogiada, motivada, incentivada, reconhecida pelo seu chefe ou por qualquer pessoa no seu círculo social, ela vai tender a fazer sempre aquela ação que levou a esse reconhecimento. Ou seja, se ela fez 500 sandálias em um dia e seu chefe reconheceu isso, ela vai tender a fazer sempre 500 sandálias por dia, ou até mais, depende da pessoa e do seu ponto de vista. Porém, o contrário também acontece, né? Caso a pessoa seja humilhada em público, xingada, não reconhecida, ela irá tender a não fazer, a não praticar mais aquela ação, porque aquele ato causou humilhação a ela, né? Por exemplo, se ela faz 500 sandálias por dia, utilizando o exemplo anterior, e não é reconhecido pelo seu chefe. Aí no outro dia ela vai tentar fazer 490, ou então, dependendo da pessoa, ela faz 510, entendeu? Vai do ponto de vista da pessoa e do meio interno dela, como o meio interno dela irá influenciar também. No ramo empresarial e administrativo, a psicologia comportamental ela foi chamada de comportamento organizacional. Ela passou a ser vista na década de 80, mais ou menos ali, quando os professores e as pessoas que trabalhavam nas áreas administrativas, elas perceberam que não adiantava saber só sobre aquele determinado conhecimento, sobre economia, sobre aquele setor em que ele estava trabalhando, e passaram a conhecer as pessoas, conhecer seus funcionários, saber como lidar com eles, como fazer com que eles melhorassem o seu desempenho, era até muito mais importante do que saber sobre as outras áreas. Porque as pessoas iriam estar motivadas, iriam estar felizes com o seu trabalho e elas iriam tentar dar o máximo para retribuir isso, né? Então, na década de 80, eles passaram a reconhecer isso e ela se tornou uma área fundamental para o sucesso das empresas e de um administrador em geral. Eles tinham como saber como os funcionários irão se comportar e etc. Um trabalho estressante é muito prejudicial à saúde de qualquer profissional e para a produtividade da empresa. Segundo a OMS, os transtornos mentais comuns acometem 30% dos trabalhadores ocupados e serão a principal causa de incapacidade. É responsabilidade de toda a empresa oferecer um ambiente organizacional adequado para cada um de seus colaboradores. Nesse intuito, ao longo do tempo, foi desenvolvido vários hábitos de fácil implementação para reduzir a carga de estresse nos trabalhadores. Esses métodos variados em conjunto compõem a solução para melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos nesse processo. Alguns dos exemplos dessas formas de diminuir o estresse nos trabalhadores são a flexibilidade com horários, o incentivo à prática de exercícios físicos ou a criação de momentos informais, resultando em mais segurança, felicidade e motivação. É de grande importância falar assertivamente quando for corrigir alguém, e principalmente quando se trata de colegas de trabalho ou colaboradores da sua empresa. Segundo Carrefer, o pensador crítico não é livre de valores e nem pretende ser. Ele valoriza a coerência, a clareza de pensamento, a reflexão e a observação cuidadosa, porque deseja compreender melhor a realidade social, sem o que a ação responsável é condenada ao fracasso.
Com a comunicação bem elaborada, é possível motivar, melhorar ou piorar a vida do servidor. Portanto, o elogio e o reconhecimento se tornam necessários para que os funcionários se sintam conceituados para chegar nos melhores resultados. Para qualquer atividade que será realizada, é de grande importância estabelecer objetivos para o alcance ainda mais assertivos dos resultados desejados. A cada etapa concluída, precisa-se de feedbacks, pois dessa forma será explorado o pensamento de outras pessoas, trazendo mais direcionamento para o seu propósito.